A série está para acabar e antes de soltar o último episódio para desmoronar tudo, eu resolvi fazer uma série de perguntas e respostas. Algumas coisas que vocês postaram nos comentários dos vídeos me colocaram para pensar, e responder as suas perguntas será uma chance para explicar algumas coisas que foram deixadas de lado. Vai ser um jeito de eu preencher lacunas metodológicas também. E essa série vai acabar, mas não o podcast, é claro. Vai acabar porque minha paciência vai para o espaço às vezes. Eu acho que eu respondi à indagação colocada no início desse estudo, que pode ser expressa da seguinte forma: por que o cristianismo vingou no momento em que ele vingou e o monoteísmo tomou o monopólio da espiritualidade humana, pelo menos europeia e ocidental, até o século XVIII? Porque ele emergiu no Império Romano relativamente tolerante ao pluralismo de religiões, onde religião era igual a práticas rituais ou crenças locais, e conseguiu sobreviver por 2 milênios praticamente, mesmo contendo a proposta intelectual mais dogmática e menos atrativa do Império Romano do Ocidente. Eu optei por não expor vocês que escreveram os comentários, então eu vou identificar só o primeiro nome da pessoa que postou em dado vídeo. E a primeira se chama Sueli, e ela diz: a ideia de que um rito como o da Eucaristia seria algo completamente impensável para os pagãos não faz sentido. Se você considera o que eu disse antes, né, ela postou coisas antes, e além disso, que várias das iniciações dos mistérios tinham por base a mesma estrutura simbólica, entre aspas, do rito cristão. Minha resposta: as religiões de mistérios, como o Mos Maiorum romano, que é a religião pagã deles, né, a religião olímpica, tinha uma estrutura simbólica muito diferente do cristianismo. Eu insisto que essa comparação entre Eucaristia e mistérios pagãos não se sustenta. Porque, antes de tudo, o mistério das religiões antigas não podia ser revelado. Ele era retido pela classe sacerdotal exclusivamente, e você, como participante dos ritos religiosos como o da Saturnália ou da Florália, simplesmente era ungida por quem estava organizando o festival, e em seguida voltava para as festividades dos seus deuses. Você voltava a encher a cara, ou a dançar, ou fazer qualquer outra coisa. E aqui eu penso em rituais festivos só, mas mesmo no caso de religiões que trabalhavam com consultas a oráculos, ou a adivinhos, ou a intérpretes de sonhos, o mistério que o sacerdote ou sacerdotisa te revelava era necessariamente impenetrável, de propósito mesmo. Não era para você entender o que essa pessoa estava dizendo, porque o desejo dos deuses só faria sentido uma vez que a determinação deles para sua vida já tivesse sido realizada. Não era assim uma informação que você conseguia para pular um atalho na sua vida e seguir o melhor caminho e sair na melhor. Não, você vai seguir sua fatalidade. A gente teve um episódio sobre as virgens vestais em Roma, e os segredos delas nunca sequer foram registrados. A gente não sabe que substâncias alucinógenas essas sacerdotisas usavam em rituais de transe, se elas liam algo específico, tipo um livro sagrado secreto, ou como elas passavam para frente esses ensinamentos secretos. Como segundo exemplo, vamos pensar no oráculo de Delfos, dos gregos arcaicos, que é um pouco mais conhecido. Ele funcionava através da Pythia, que é uma figura, uma sacerdotisa que entrava em transe no templo de Apolo, inalando vapores subterrâneos de uma falha geológica que tinha por lá. Você viajava até essa Pythia numa peregrinação de vários dias, acompanhado por um intérprete, e imersa nesse transe, ela respondia a perguntas que você fazia sobre o futuro, sobre a política às vezes, sobre sua vida pessoal, só que ela sempre respondia em profecias. A Pythia falava palavras cifradas e às vezes ininteligíveis, palavras que não existiam, que os sacerdotes visitantes que te acompanhavam anotavam, processavam essa informação e muitas vezes eles interpretavam esses balbucios sem sentidos em versos, para complicar as coisas ainda mais. Alguns desses versos chegaram até nós temos registrados, né? E essas respostas eram notórias por serem dúbias, permitindo múltiplas interpretações ou às vezes nenhuma interpretação possível.
Com o clero católico, o exato oposto ocorre. O mistério dos eventos do Velho Testamento já teriam sido revelados pelos eventos do Novo Testamento. E o clero assumiu o seguinte: nós vamos organizar ritos e sacramentos para servirem de lembretes desses eventos revelados, ou verdades teológicas, entre aspas, porque a história do mundo é só isso, a revelação gradual do que está profetizado lá atrás no livro sagrado. E eu não acho que o cristianismo responda a qualquer coisa significativa sobre a vida, mas parece que 2,3 bilhões de cristãos mundiais estão satisfeitos minimamente com essas respostas. A maioria vai repetir o chavão de que, se você não entende tal e tal coisa agora, espere aí que você vai entender, ou aqui, ou no fim dos tempos, ou no reino dos céus. Porque está tudo sob controle, e Deus é uma entidade 100% transparente com seus fiéis, blá 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 blá. Para as religiões de mistérios, nada está sob controle, sobretudo sob controle humano. O enigma dos mistérios só confirma que a humanidade nunca vai entender minimamente o mundo em que vive, porque a condição humana é uma condição de limitação. E essa é uma postura mais filosófica, né? Ela é mais humilde filosoficamente, ao menos. E daí a gente pergunta: por que os gregos antigos consultavam oráculos, se eles não conseguiam respostas palpáveis? E caras, por que as pessoas consultam cartomantes? Por que elas pagam por app de horóscopo? Isso é um ato de expressão coletiva da sua perplexidade perante a vida. Mas quando você vai até o oráculo, a profetisa atesta que a entidade superior está sim expressando algo sobre você. Ela sabe sobre sua vidazinha simplória e seus problemas, então existe uma garantia aí, implícita pelo menos, de que o divino tem consciência da sua existência e de que você é importante. O divino tem uma explicação breve e categórica sobre coisas que te ocupam na sua vida e você não consegue resolver, mas você ainda não tem maturidade para compreender essas coisas. Então metade do seu problema está resolvido. E é por isso que cartomantes ainda pagam suas contas e vivem relativamente bem no ano de 2025. Segunda colocação da Sueli. A ideia de que o cristianismo era uma novidade absoluta só serve para afagar o ego de teólogos e crentes fundamentalistas que não querem aceitar que sua religião se insere dentro de um contexto cultural específico e aproveita uma série de doutrinas e simbolismo considerados pagãos, etc. Caraca, eu achei alguém mais braba que eu com os cristãos, e eu acho de fato que a atitude cristã comum é essa mesma, é pura arrogância, pouca autoconsciência. Ela reproduz uma pretensão infantil de você querer estar fora da história e tudo mais. Eu concordo plenamente. Mas eu insisto que o cristianismo foi uma novidade imensa no seu contexto. A sua pretensão universalista foi uma atitude revolucionária, bem entre aspas, porque ela apagava divisões étnicas estamentais que definiam a vida regrada de cada cidadão do Império Romano. Isso sobretudo em províncias ocupadas. Para as populações dessas províncias, esse tipo de conteúdo não podia ser encontrado em qualquer outra religião. Então, quando eu falo que o cristianismo é revolucionário, bem entre aspas, eu não estou dizendo que ele foi emancipatório em qualquer momento da história, ou que tenha trazido qualquer bem ao mundo. Mas é inegável que ele foi uma novidade imensa no contexto do século III e IV, sobretudo, quando ele de fato se espalhou para além do gueto judeu e contagiou um monte de gente. Então, dizer que o cristianismo foi só mais uma religião no vasto mundo greco-romano não explica porque ele vingou. Mas o mitraísmo, por exemplo, não vingou, tampouco o culto a Cibele. A resposta inicial que eu dou, pensando no contexto do século III, é: aquela foi uma religião polêmica, provocativa às rígidas estruturas do império. E para a gente entender isso, imagina que você é um soldado romano nessa época e houve boatos de que pessoas auto-intituladas cristianoi se reúnem em locais fechados assim que o sol se põe, homens e mulheres juntos, que realizam seus cultos mesclando soluços, gritos e mantras esquisitos, e que eles chamam de mistério, em adoração a um criminoso executado por crime contra o Estado uns 100 anos atrás.
E eles afirmam: seu reino não é deste mundo. Para um romano, aquilo era a definição de sedição política. É um apelo para minorias não reconhecerem a autoridade imperial. Para piorar, o episcopos, que é tipo o padre, na versão anterior dele, se reunia à frente daquele monte de gente para fazer uma ação de graças. Esse é o significado grego e latino para o termo Eucaristia. Então, nessa ação de graças, eles louvavam seu criminoso executado, afirmando que aquele pão que eles estavam erguendo e iam comer é sua carne. E o vinho que eles estavam erguendo é, na verdade, o seu sangue. E eles insistem que aquilo não é uma metáfora. Eles acham que literalmente estão ingerindo a substância humana do seu mestre morto. E isso, por si só, é o mais abjeto canibalismo. Daí vem sua doutrina da Irmandade. Eles proclamam que, eu cito, não há homem nem mulher, nem escravo nem livre, nem grego nem bárbaro perante seu Deus. E para um romano, de novo, isso é caos, porque a ordem do mundo repousa sobre distinções claras entre cidadão e não cidadão, entre homem e mulher, entre senhor e escravo. E ao negar essas qualidades essenciais na mente de um romano, esses cristãos estariam negando a própria realidade. Porque se um homem não é mais homem, uma mulher não é mais mulher, o que eles são, afinal? São entidades sem definição, seres que rejeitam a natureza que os deuses lhe deram e por isso são blasfemos. Em suma, sente como aquela foi uma seita crescente de povos conquistados, cujo Deus era um criminoso executado, sua ceia era uma simulação de um banquete de cadáveres e sua promessa de igualdade era a semente de uma rebelião futura. E essa religião vingou por algum motivo. Eu evitei ao máximo reduzir o problema do cristianismo à explicação simplória, segundo a qual as pessoas continuam aderindo ao monoteísmo porque são imbecis e iludidas. Mas se eu tivesse dado essa explicação, a série teria uns 2 episódios só. Ela não seria sequer um argumento. Antes eu quis entender o fenômeno a partir do contexto do Império Romano, o que parece ser uma posição mais filosófica do que evadir o problema e recair numa outra forma de arrogância intelectual. Estar num país onde mais de 80% da população se afirma cristã e dizer são cristãos porque são imbecis. Seria mais uma afirmação sobre o quanto eu me acho inteligente do que uma explicação sobre o mundo, saca? E é por isso que eu não segui esse caminho. O Gilberto postou o seguinte pelo Instagram. A leitura alegórica das escrituras começou com Filon, teólogo judeu do século I. Assim como Aristóbulo, Filon tentou conciliar o neoplatonismo médio platonismo, né, com a lei mosaica. A alegoria já estava presente em um autor judeu helenístico anterior a Filon, que é o Ben Sirá, que escreveu o livro deuterocanônico do Eclesiástico. E mais outras pessoas postaram coisas no mesmo sentido, tratando de Orígenes, que é um cara do século II, que também foi o predecessor muito importante dos cristãos. E cronologicamente o Gilberto tem toda a razão. Aqui ele está remetendo à minha insistência de que Ambrósio de Alexandria teria sido o grande divulgador do figuralismo só lá no século IV. E na real, eu localizaria a alegoria como método de compreensão dos princípios metafísicos até antes, no mundo grego, lá de trás, no século VI, antes da Era Comum, logo antes de qualquer livro bíblico ter sequer sido concebido. Porque nessa época viveu um camarada chamado Teágenes de Régio, que defendeu interpretações alegóricas de Homero. Ele já está brincando de interpretar o conflito entre Afrodite e Ares, lá na literatura homérica, como um embate simbólico entre 2 princípios de realidade, introduzindo ideias meio yin e yang, sabe? Tipo 2 forças cósmicas se batendo, num universo especulativo para o qual isso era muito novo. E, muito infelizmente, nenhum texto dele sobreviveu. É muito difícil dizer qualquer coisa sobre a sua obra e sobre seu uso da alegoria, senão o seguinte, que houve um protótipo de hermenêutica alegorizante no mundo antigo, antes mesmo da filosofia se estabelecer como disciplina e antes mesmo do cristianismo primitivo surgir.
Eu vou considerar esse um germen ou uma tendência solta, digamos, do mundo antigo, cujas fontes foram perdidas para a gente. Só que o pessoal que vivia naquela época devia já ser parte das tendências intelectuais. Então, entre os hebreus faz todo sentido essa noção já aparecer no pensamento de Ben Sirá, que você mencionou, um teólogo judeu do século II, antes da Era Comum. Mas mesmo assim, eu insisto que Ambrósio foi mais importante para a proliferação do figuralismo, né, esse método alegórico que virou uma hermenêutica, porque ele estava na condição de um bispo de uma das cidades mais importantes do Império Romano na época. E sobretudo porque essa é uma época em que o cristianismo foi oficializado como religião daquele império. Então, como divulgador, ele acabou sendo mais influente do que os formuladores originais dessa ideia. E essa é uma opção metodológica minha, tá? Ela pode ser questionada. Mas eu evito recorrer à apreciação exagerada dos pioneiros das ideias, porque quase nunca quem cria algo novo na música, na literatura, na filosofia, ou na teologia no caso, garante que uma tendência se fixe na sua cultura e se mescle ao senso comum. Geralmente precisa passar várias gerações para as ideias se cimentarem. E esse eu acho que é um equívoco comum de filósofos acadêmicos. Assumir que o pioneirismo dos seus pensadores preferidos garanta que uma ideia vai contagiar todos os cantos do mundo e se tornar uma obviedade. Quando você estuda qualquer filósofo, quase qualquer filósofo eu diria, a fundo você vai ver que não é o caso. Isso porque a dinâmica de trocas de ideias é constrangedoramente acidental, algo que a história das ideias só nos mostra. Esse foi um cuidado que eu tentei tomar, mas talvez tenha passado a má impressão de que eu considero Ambrósio de Milão ou Atanásio de Alexandria pensadores do calibre de Platão ou de Plotino. Longe disso, tá? Daí a gente pensa no contexto das figuras de Fílon e Orígenes, que de fato foram tradutores do rigor da filosofia médio-platônica para o contexto do judaísmo, numa época que o cristianismo era só uma seita dentro do judaísmo, né? Não era nem considerado uma religião à parte. Então, embora esse Fílon fosse um oficial romano sob o imperador Calígula, tivesse poder, ele foi pouco lido pelos judeus da sua época. E o fato dele ter escrito em grego não ajudou muito na divulgação das suas ideias. O seu uso vasto em alegoria diverge dos métodos do judaísmo rabínico da sua época, e no século I, os judeus não estavam muito interessados em aliar sua cultura dos greco-romanos, pelo contrário. E por isso Fílon voltou a ser lido pelos primeiros cristãos, só que não judeus, num momento bem posterior, quando ele influencia Orígenes e Clemente de Alexandria, aí sim. Daí a gente pensa, tá, então por que você considerou Ambrósio tão importante e não Orígenes, que veio um século depois de Fílon, é um predecessor de Agostinho de Ambrósio, muito importante, e já se valeu de métodos de leitura que a gente pode chamar de figuralistas? A resposta: Orígenes foi condenado como herético pela própria Igreja Católica no século VI. Os padres capadócios foram de fato influenciados por ele na Igreja Ortodoxa Oriental. O próprio Jerônimo o traduziu, né, e tentou passar para frente alguns de seus ensinamentos, mas a minha impressão é que o cristianismo daquele momento, já sancionado pelo próprio imperador como uma religião oficial, não se considerava devedor à grandiosidade da filosofia grega e dos seus métodos. Teve um momento em que cristãos tentaram legitimar sua doutrina com o rigor da teologia neoplatônica, sem dúvida, mas uma vez que eles não precisavam mais, eles chutaram-na de lado sem muitos problemas. Uma ideia se prolifera e vira tendência social quando ela é traduzida para o linguajar das pessoas de diferentes níveis de educação. Só que enquanto só acadêmicos eruditos e clérigos estiverem discutindo tal e tal autor, ele só estará nos bastidores da história. Essa é a minha opinião. Tá? Você, Gilberto, é uma pessoa muito mais competente para falar de Fílon e do judaísmo rabínico do século I. Eu adoraria ouvir mais a respeito. E eu vou insistir aqui que o que foi deixado de lado nessa série, se sentiram falta, é algo que vocês podem pesquisar e publicar com seus próprios vídeos e textos. Eu adoraria assisti-los e ver que eu fui o fruto de alguma pesquisa que foi deixada para trás também.
O objetivo disso tudo aqui é expandir conhecimento sobre a origem das coisas que povoam esse mundo de forma científica e historicamente rigorosa, e não tem nada que falta mais no Brasil do que conteúdo desse tipo, na minha opinião. O Vinícius diz o seguinte: sobre a doutrina da igreja não ser bíblica, talvez isso seja só um espanto para os protestantes. Eu acompanho o professor Oswaldo Ribeiro da Tenda do Necromante, e lá ele leu Teologia do Antigo Testamento do Gerhard Hasser. O Hasser mostra que a crítica bíblica não foi produto da cabeça de iluministas ateus, concordo, mas sim consequência direta da leitura produzida pelos pietistas alemães. Esses logo perceberam que a Bíblia não sustentava nenhuma das suas doutrinas e que o fundamento de tal, como a Igreja Católica sempre afirmava, era a tradição. Esse tópico é bem interessante e eu vou dividir em dois temas muito diferentes aqui. O primeiro é a percepção que os cristãos têm da própria religião e a internalização dos dogmas no pietismo do século XVII e XVIII. Cristãos no Brasil sofrem do mal de todas as maiorias. Eles vivem a vida inteira convictos de que a hegemonia da sua crença lhes tira a responsabilidade de verificá-la e de estudá-la a fundo, devidamente. Isso mata toda a autocrítica dessa comunidade, mata o autoexame que essas pessoas possam ter e permite aberrações doutrinárias brasileiras, tipo a Igreja Universal do Reino de Deus, para citar uma de várias, né? Que para mim é uma forma de seita agnóstica sob efeito de metanfetamina, uma religião insana. E eu moro num estado de maioria católica, que é o Paraná, e eu noto o exato oposto do que você disse no começo. Católicos não fazem ideia de onde sua doutrina deriva, porque eles naturalizaram um conjunto de verdades e sequer se dão ao trabalho de investigá-las, cara. Então tenta contar para um católico convicto, tradicional, que a Virgem Maria não é uma divindade segundo os evangelhos e me conta depois o que aconteceu. Sobre os pietistas, legal que você mencionou isso. Esse é um grupo super interessante com quem eu tive contato pessoal mesmo entre 2014 e 2016. O pietismo foi forte na cidade de Halle an der Saale, logo a sul da cidade natal do luteranismo, que é Wittenberg, né? E nessa cidade de Halle, o August Hermann Francke serviu de porta-voz de um questionamento aos acréscimos católicos à doutrina. Você está super certo. E os pietistas, né, começaram a seguir esse cara, levaram a doutrina da sola scriptura às últimas consequências. A um pietista era recomendado manter um diário, ele chamava esse diário de Beichte, de confissão, onde a pessoa interpretaria os eventos da própria vida, suas inquietudes, suas tristezas, sempre tentando encontrar um sentido espiritual profundo e marcas do cuidado do divino. Ela era forçada a se analisar e encontrar um momento exato da sua conversão, por exemplo. Quem ela era antes de se converter, como sua mente funcionava como uma máquina de cometer pecados, etc. E quem ela virou depois disso, com a graça divina, tornando-se um indivíduo renovado. E essa pessoa o escrevia com a Bíblia aberta do lado, tentando encontrar explicações pautadas no dogma. Isso legitimava alguma dessas confissões, esses livros, né, como exemplos de estudos bíblicos, de forma que elas eram publicadas e divulgadas no mercado editorial alemão pela Waisenhaus Verlag, que é a tal da editora do orfanato, que tinha como sede um escritório que hoje se localiza nos Frankische Stiftungen, na cidade de Halle, que é assim, o maior centro de estudos de teologia do pensamento iluminista no norte alemão. E essas confissões estão reunidas na biblioteca desse lugar, né? Eu tive a chance de ler várias delas, e elas são documentos importantes da história da individualidade moderna. E o grande problema do pietismo é o quão inconscientemente agostiniano ele no fundo é. Não só porque o nome desses documentos também é Confissão, a modelo da autobiografia de Santo Agostinho, mas na prática, o pietismo só confirma os métodos figuralistas de ler o mundo, e numa chave muito perigosa. Porque tudo na vida da pessoa tinha que ter um significado místico. Seus leitores futuros estavam esperando disso de você, como fiel, escrevendo esse tipo de texto,
E você, como fiel pietista, foi criado sua vida inteira consumindo livros, né, e esse modelo narrativo. Então, mães liam as confissões das suas filhas para colocá-las nos trilhos e ver se elas estavam fazendo bobagem. Os pais descobriam as intenções do filho fazendo a mesma coisa. E essa autoescrita acabou virando instrumento de controle também, algo meio distópico nessa comunidade. Então, em suma, o pietismo extrapolou o figuralismo, embora se julgasse uma superação dos sacramentos católicos, e transformou a revelação divina em algo que acontece com a vida de cada fiel realmente salvo. Todo salvo, entre aspas, teria que viver a narrativa de queda e redenção, de salvação pela graça, durante o seu tempo de vida. Não existe espaço para aleatoriedade nessas vidas, não existe espaço para acidente de percurso ou participação em empreitadas que não sejam religiosas, inclusive. Todo o significado da existência da pessoa se encerra na sua individualidade, na sua experiência pessoal com o divino. Então, a mensagem do pietismo é: viva a sua vida aí de boa, interprete ela diariamente, faça suas orações, mas jamais se meta em política, jamais se meta em assuntos desse mundo que não forem estritamente necessários para você continuar sobrevivendo. A cultura do pietismo resultou profundamente alienada e legou ao protestantismo essa mescla de narcisismo dos convictos e um apolitismo irresponsável, algo que eu vejo muito claro em igrejas batistas e presbiterianas. Andrômeda diz o seguinte: excelente série até aqui, tem alguma outra ideia de série para expor aqui depois dessa? Cara, o plano é me trancar por um tempo com os livros que eu tô querendo ler há muito tempo e deixar as leituras decidirem qual vai ser a próxima série. Eu quero ainda fazer pelo menos um vídeo sobre a crise econômica do Japão dos anos 90 e a cultura da juventude depois dessa crise, durante o que a gente chama de década perdida. Vai ser minha chance de falar da história social de animes, principalmente após Akira, de J-Rock e várias outras coisas que me interessam. E também vai ter um episódio que já está gravado sobre Lee Kuan Yew, Premier de Singapura, que tem que sair. Vez e outra eu vou soltar mais coisas de neoplatonismo, que é o que me interessa no fundo desse assunto todo, né? Mas a série em si vai fechar o seu argumento. O site onde está todos os textos da série continuará sendo alimentado com várias traduções que eu já estou colocando há muito tempo e que eu nem gravei em vídeo. Para fechar, eu estou ligado que a série deixou de lado o hermetismo, que é central para a gente entender a formação do esoterismo ocidental, né? Eu também mal falei de mitraísmo, de judaísmo, mas as coisas foram tomando um rumo que deviam tomar, na minha opinião, para explicar esse questionamento inicial. Como se formou uma cultura da espiritualidade no Ocidente? Por que ela é tão diferente do Oriente? Quais são os tipos de interesses compartilhados pelos seus pensadores? Ao que eles estão respondendo? Que tipo de mundo a cãibra espiritual de pessoas no Ocidente acabou produzindo? E o desfecho desse papo todo será um tratamento sobre a secularização da cultura no século XVIII. Houve um momento em que pessoas atentas constataram que o cristianismo tinha virado um amontoado de rituais áridos, incapaz de responder aos seus anseios e gerado boa parte de seus problemas. Sua falta de sexo, hierarquias que não deveriam existir, vida familiar insuportável, etc. E essas pessoas concluíram: uma cultura espiritual autêntica só será alcançada quando a gente superar o cristianismo e seu absolutismo epistemológico. Talvez a mente humana seja limitada para dar respostas às questões últimas do cosmos, só que tanto faz. E aqui certos pensadores e artistas também passaram a buscar respostas dadas em elementos primordiais, na natureza, na arte antiga, na alquimia medieval, nos cultos antigos, na própria história antiga. E a secularização do mundo começa como uma tendência super polêmica que gerou uma explosão de novas manifestações que dão forma à cultura moderna. A gente vai discutir conceitos de secularismo, ateísmo e pós-teísmo. Me dei uns dias porque o assunto é extenso, mas será a chance de discutirmos pensadores como Spinoza e Goethe, Jacobi e Lessing, Herder e Nietzsche.